Maranata, galera, tudo bem? Estamos aqui então agora com o segundo vídeo, sobre orientação, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre mapa topográfico. Eu tenho alguns mapas topográficos aqui, mas nenhum deles é completo, tá bom? Para vocês fazerem a especialidade de orientação, vocês vão precisar buscar um mapa na internet, um mapa completo, porque ele pede para que você identifique 20 pontos no mapa. 20 coisas diferentes no mapa, ok? Como córregos, ferrovias, montes, rios e aí por diante. Estradas, beleza? Então essa vai ser a tarefa de você. Você vai ter que conseguir um mapa, achar um mapa na internet e identificar essas 20 coisas ali, ok? Então vamos lá, vamos mostrar agora os mapas para vocês e vou mostrar para vocês como é que funciona um mapa topográfico e como é que nós nos orientamos com ele, ok? Vamos lá então. Beleza, aqui está um dos mapas topográficos, vou mostrar para vocês assim, olha só que legal. Esse aqui é um mapa americano do Colorado, tá bom? Esse aqui é uma montanha lá no Colorado, tá? Esse aqui é o Lago Burney, tá? Aqui seria a posição onde você estaria segurando o mapa na mão, tá? E aqui tem tipo um penhasco assim, tá bom? Ali dá para ver bem como é que é, tá? Então olha só que interessante isso aqui. Na posição que você estaria com o mapa na mão, você consegue identificar pelo mapa topográfico quais os locais mais fáceis de se deslocar. Então aqui, por exemplo, se você for por aqui, olha só, ele representa esta montanha aqui, Então aqui seria um local de difícil acesso, porque você teria que fazer uma escalada aqui, ok? Aqui, por exemplo, olha só, aqui ele está mostrando, que aqui há várias curvas de níveis e marca bem esse nome, curva de nível. Você já vai ter que escrever lá no seu trabalho, lá, na sua especialidade, o que é uma curva de nível. Tá? Uma curva de nível, ela demonstra a posição do relevo. Cada curva de nível, cada linha dessas aqui, demonstra a altitude que está o relevo aqui. Então, olha só que interessante. Aqui as curvas vão diminuindo, ó. Quer dizer que aqui você vai subindo, você está subindo um monte aqui, ó. E quando as linhas estão assim, olha só, esta linha aqui é a linha do lago. Olha só, é essa linha do lago aqui. E para a gente perceber, a gente consegue perceber aqui, que aqui no lago, este mesmo nível que tem aqui, também continua para cá, no meio do penhasco e da montanha aqui. Entenderam? É bem simples, é bem fácil de entender isso aqui, tá? O que você tem que entender é que quando as curvas de níveis estão dessa maneira aqui, você está subindo, tá bom? Agora eu vou mostrar um outro mapa topográfico um pouquinho mais fácil de entender aqui, tá? Vamos tirar esse aqui para lá e vamos pegar esse outro aqui. Olha só que interessante esse mapa aqui. Esse mapa topográfico, ele já mostra um pouquinho mais, ele já é um pouco mais colorido, mas os mapas topográficos, os mapas topográficos assim, completos mesmo, eles têm muitas cores, eles são bem diferentes desse aqui, tá bom? Então, olha só, este mapa topográfico aqui, ele tem as escalas aqui, ó, as escalas de altura, da altitude. Então, você consegue saber a altitude desta em relação a esta. Então, aqui são 20 metros de altitude, aqui são 40 metros de altitude. Então, você pode observar aqui que de linha para linha, nós temos aqui 20 metros. Ok? Então, olha só que interessante. Se nós partíssemos deste ponto aqui para este ponto aqui, nós estaríamos, aí a pergunta para vocês, nós estaríamos subindo, descendo, ou nós estaríamos numa linha, andando sempre no plano? Isso é fácil, Olha só, 20 metros, aqui 160 metros. Então, aqui estaria subindo a montanha, Olha só que interessante ali. Então, esta posição aqui seria nesse riozinho que corre aqui, perto da ponte. Tá vendo que dá para perceber que tem uma ponte aqui?
Olha só. Bem aqui assim tem uma ponte. Então, perto desta ponte, que está também representada aqui no mapa topográfico, né, você está perto do rio, na parte mais baixa, né? E aqui em cima, você estaria no topo do monte. Olha só quanto você teria que subir até chegar ao topo do monte. Legal? Interessante, né? Então, olha só, agora nós vamos para um outro mapa, vou mostrar para vocês, e esse outro mapa aqui nós vamos nos orientar nele com uma bússola, tá bom? Vamos lá. Beleza, galera, então aqui está um mapa topográfico, né, de um terreno, e aqui nós vamos nos orientar nele com uma bússola. A primeira coisa que nós vamos identificar nesse mapa aqui é a escala do mapa. Então, a escala desse mapa aqui é de 1 para 50 mil. E olha que interessante, a nossa bússola aqui também tem uma escala de 1 para 50 mil. Então, quer dizer que daqui do início da bússola até aqui no final da bússola são 3 quilômetros. Então, nós conseguimos identificar quantos quilômetros tem de um ponto a outro ponto. Vamos lá de novo, então? Vamos entender como é que isso funciona? Vamos lá, então. Primeira coisa é nós vermos o seguinte. Quais são os pontos a percorrer? Né? Tem uma outra coisa que eu não mostrei para vocês. Olha só que interessante. Vamos trabalhar aqui com o norte magnético aqui, tá? Para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a bússola aqui e vamos girar o nosso mapa até que ele coincida com o norte do mapa, ok? Então agora eu já sei que para eu trabalhar com a bússola neste mapa, tá? Eu preciso trabalhar com o mapa virado dessa maneira aqui, ok? Então vamos lá, vamos pegar a bússola aqui e nós vamos percorrer alguns pontos aqui, tá bom? O primeiro ponto que nós vamos percorrer aqui é o ponto de B para o E. Então, vamos achar o ponto B aqui. Ponto B está aqui. Para o ponto E, que está aqui. Tá bom? Então, olha só, vamos analisar algumas coisas aqui. Ponto B para o ponto E, eu tenho aqui quantos metros? Vamos pegar a bússola e vamos marcar aqui. Vamos lá, 3 aqui, 6 aqui, 9 um pouquinho. Então, tem 9 quilômetros e mais meio quilômetro ali. Então, são 9,5 quilômetros que nós percorreríamos se nós viéssemos deste ponto, do ponto B, até o ponto E. Bom, sabendo que são 9 quilômetros, eu pergunto para vocês, se nós sairmos do ponto B para o ponto E, nós andaremos em uma superfície plana, subiremos ou desceremos? Olha que incrível isso aqui. Né? Deste ponto para este ponto, nós olhamos que este mapa aqui ele tem escrito também as curvas de níveis aqui. Então, aqui você sairia, aqui dá mais ou menos aqui os 500 metros. Isso, 500 metros. Aqui, só que dá para perceber que isso aqui é um córrego, que isso aqui é um rio. Isso aqui é um rio, ó. Ó, por que eu sei que é um rio? É um rio porque aqui eu tenho 500 metros, aqui também eu tenho 500 metros. Então, quer dizer que esta parte aqui de baixo... Isso aqui é bem baixo, isso aqui é um rio, então. Então, qual era a primeira coisa que você teria que fazer? Passar pelo rio aqui, tá? Então, olha só, passa pelo rio, você vai ter que descer. Depois você começa a subir, sobe, 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 sobe. Aqui é um topo de um monte. Aqui são 570 metros de altura. E depois você começa a descer de novo, até chegar aqui... nesta linha dos 530,
530 metros de altitude. Aqui 520, 540, então aqui é 530. Então você estaria a 530 metros de altitude. Deu para entender como é que funciona? Bom, como é que a gente sabe agora como percorrer? Se nós estivéssemos nesse ponto aqui, qual seria a quantidade de graus para poder chegar aqui neste ponto? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Alinhamos a bússola aqui na linha e procuramos o norte. Acertamos o norte aqui. Pronto. E vamos ver aqui quanto deu, quantos graus deu. São exatamente... Vamos ajeitar a bússola aqui. (110 graus). Então, o que eu tenho que saber? Que 110 graus é exatamente a quantidade de graus que eu tenho que sair daqui para vir para cá. Então, eu não vou me perder dentro da mata ou do morro, da montanha, indo para lá, se eu sempre conservar a bússola apontada para o norte. Olha só, a bússola apontada para o norte e ela direcionada para os meus 110 graus que eu já marquei ali. Olha aqui, ó, tá? Ele vai dar exatamente neste ponto. E quantos quilômetros eu tenho que andar? 9,5 km do ponto B até o ponto E. Então, o mapa topográfico ele serve para isso, para me dizer, me mostrar aqui a topografia, às vezes que eu vou ter que passar por rios, às vezes eu não vou conseguir passar por aqui, eu vou ter que ir até um outro lugar para conseguir atravessar o rio, né? Vou ter que procurar uma ponte, alguma coisa parecida, ou às vezes o rio é raso, eu posso passar em outro lugar, mas mesmo assim eu tenho que saber exatamente qual a quantidade de graus aqui e as direções que eu tenho que perseguir. Então, olha só que interessante. Para eu sair deste ponto para este ponto, eu tenho que utilizar a bússola seguindo os pontos, assim como nós seguimos antes, lá no primeiro vídeo. Ok? Este percurso é isso, tá bom? Os outros percursos é a mesma coisa. Eu vou colocar a bússola sobre a linha do percurso que eu quero percorrer e novamente vou mexer aqui, vou deixar a bússola firme, vou mexer aqui no limbo, colocar para o norte, passou um pouquinho aqui, no norte, e vou ver quantos graus deu aqui. Quantos graus deu ali? 85 graus. Vou ajeitar a bússola aqui. 90 graus. 90 graus. Então eu tenho que percorrer aqui 90 graus nessa direção do ponto B para o ponto A. E qual é a distância? De novo, para o ponto B. Isto é, do ponto B para o ponto A, vamos fazer a mesma coisa. Marcar aqui de 3 em 3, ó. 3, 6, 6,8 km. 6,8 km para lá. E olha a diferença do ponto B para o ponto E. A diferença é que aqui eu subiria um morro gigantesco. E aqui eu andaria praticamente na mesma altitude. Olha só, aqui nós estamos a prováveis 500 metros aqui, né? Passaríamos pelo rio e continuaríamos aqui, ó, na altitude de 500, 520, depois desceríamos para 500 de novo, e aí chegaríamos aqui nos 500. Então dá para perceber que só que nós teríamos que passar por um outro rio aqui, ó. Aqui é uma nascente, ó. É uma nascente, o rio vem descendo, ó. Vem descendo por aqui e chega até aqui. E aqui é aquele rio dos mesmos 500 metros de altura aqui, ó. Tá? Então, ó, aqui tem outra nascente.
tá? Aqui já são 520 metros, ó. Então aqui o rio está descendo também. Aqui tem um morro, o rio nasce lá e desce por aqui. Beleza, gente? Então é isso, essa é a maneira de nós seguirmos os pontos aqui, tá? Então, galerinha, o que é um mapa topográfico, então? O mapa topográfico é a representação simplificada do relevo, da realidade, daquilo que existe ali. Cada cor no mapa topográfico, eles simbolizam uma coisa. Por exemplo, que você vai encontrar ali uma área marrom, por exemplo. Uma área marrom representa todas as questões topográficas, todas as questões de relevo, né? As curvas de níveis, os buracos, as colinas, as depressões e aí por diante. Entenderam? As coisas em preto, escritas ali em preto, geralmente são as coisas feitas pelo homem, né? Como algumas trilhas, algumas linhas elétricas, estradas de terra e aí por diante, trilhos de trem. Então geralmente o preto ele simboliza isso, tá bom? O azul ele vai representar os lagos, os rios, ok? Tá, aí você vai encontrar ali também alguns sinais, algumas formas, né? Como por exemplo aquele mapa que nós vimos lá, que tinha uma ponte ali, né? Então você vai conseguir identificar pelos símbolos do mapa topográfico todas essas coisas. No mapa topográfico, geralmente, ele vem sempre o norte ali, né, para você seguir. E juntamente com o norte, ele vem também a declinação, tá bom? Então isso eu quero que você pesquise na internet o que é declinação, tá bom? Aí você vai lá, procurar lá e entender o que é declinação. Às vezes você não precisa de uma bússola para seguir o mapa topográfico. Você olhando para o mapa, como foi o caso daquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, você olhou o mapa ali, olhou o relevo, já está ali tudo certinho, com os pontos de referência para onde você tem que ir. Ok? Então é isso aí, gente. Sobre o mapa topográfico era isso, né? E não esqueçam que você tem que fazer as atividades propostas para esse vídeo também. O próximo vídeo, então, nós vamos aprender como construir uma bússola com as coisas que nós temos em casa. Ok? Tudo de bom para vocês? Maranata!